conversa agora com o economista César Bergo. Professor, eu queria entender com o senhor uma situação curiosa que tem ocorrido na política esta semana em Brasília, que é a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela foi aplaudida no Congresso, mencionada pelo presidente Lula mais de uma vez, tem sido mencionada pelos ministros nas posses. Dilma realmente ela tem tido uma exposição política significativa. No entanto, ela não conseguiu o poder da caneta. Por exemplo, Dilma não foi indicada para nenhum cargo. Isso teria relação, na avaliação do senhor, pensando essa questão econômica, com o próprio resultado econômico da gestão dela, na sua avaliação? Olha, na realidade, o PT nunca deglutiu o impeachment da Dilma. Então, sempre colocou a Dilma como uma heroína que foi objeto de um golpe, né? E foi crescendo isso. Obviamente, o PT passou à margem disso durante 4 anos, porque no governo Bolsonaro ele não teve nenhum espaço nesse sentido, mas eu acredito que eles vieram preparando esse caminho para fazer o resgate da pessoa da presidenta Dilma, não necessariamente dar um cargo para ela, né? Então, eu acho que isso faz parte de um projeto de médio e longo prazo de resgate da imagem. Agora, do ponto de vista econômico, de fato, o governo da Dilma foi um desastre. Tanto é que o próprio presidente Lula ele não entra profundamente em conversas com relação à questão econômica do governo Dilma, né? Inclusive, ele fala muitas vezes, a gente viu isso, ele se referindo aos 8 anos dele. E parece que não aconteceu os 6 anos da Dilma, ele simplesmente não menciona. Ou seja, do ponto de vista técnico, ela não foi condenada, né? Nada encontraram contra ela que pudesse ensejar um processo, alguma coisa assim, economicamente falando. Mas, né, a gente sabe muito bem que a pedalada foi comprovada, que depois o Temer também teve que adotar vários procedimentos para corrigir o que foi feito, sobretudo no segundo mandato da Dilma. Mas hoje eu vejo o seguinte: não é só o governo que está fazendo isso. O próprio STF, a própria Câmara Legislativa, né? Nem parece que foi questão do impeachment, né? O juiz e a juíza que geralmente deu encaminhamento ao impeachment, cumprimentou a Dilma normalmente, parece que está tudo bem, ou seja, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Então, do ponto de vista técnico, né, eu acredito que ainda vai haver algum encaminhamento com relação ao aproveitamento da presidenta Dilma. Agora, pode ser num conselho, pode ser para exercer algum cargo em uma entidade internacional. Eu vejo muita conversa nesse sentido. Faz parte de uma programação planejada de resgate da imagem da presidenta Dilma. No caso de cargo no exterior, por exemplo, eu sei que o senhor tem esse convívio no exterior muito intenso, inclusive com várias instituições. Seria um nome, por exemplo, para que tipo de organismo? Eu acho que ligado à ONU, né? Ligado à OEA, ligado a esses mecanismos que o Brasil precisa de uma representatividade. Lembrando sempre que tem que aproveitar a onda Lula, né? Que está muito positiva lá fora. Eu realmente estive na França, na Alemanha, eu pude captar essa euforia, vou até dizer euforia, por parte da chegada do Lula, mais ligada mais à questão do meio ambiente. Há uma comemoração pela nomeação da Marina, né? Eu acho que a Dilma acaba entrando nesse bojo aí, aproveitando essa onda do Lula, né? Obviamente ela vai, mas o Lula vai estar dando aquela proteção para ela, mas o organismo seria um organismo não muito com questões deliberativas, seria uma questão mais representativa. Como ela já foi presidente do país, né? Eu acredito que eles vão reforçar essa imagem positiva da Dilma para aproveitamento em um desses mecanismos internacionais, ou aqui mesmo, né? Você tem alguns conselhos que vão ser criados aí no âmbito da cidadania, no âmbito dos direitos humanos. Eu acredito que ainda vão preparar alguma coisa para aproveitar. Obviamente, ficava muito difícil aproveitá-lo como uma ministra, vamos dizer, né? Por conta exatamente das questões aí que têm implicações no mercado, sim. Mas acho que vão aproveitar em algum momento aí e a Dilma vai estar de volta. O senhor toca aí num ponto, né? Quer dizer, se tivesse o nome dela para compor a equipe de governo, o senhor acredita que haveria reação no mercado?
Ah, não tenha dúvida, né? Ainda não está digerido muitas das coisas que ela deu andamento, vamos dizer assim. Muitos projetos, sobretudo a equipe econômica, né? Foi um desastre, né? Aquelas questões de troca de ministro, as questões de medidas que foram adotadas com relação ao crédito, né? Tudo isso aí mexeu com o mercado, né? Teve maquiagem dos preços também, né, professor, que foi algo muito criticado, por exemplo, na questão da energia, o próprio preço, a questão de interferência de preço com Petrobras. Teve mais linhas aí de Eu atuação. acho assim, dado o perfil da Dilma, ela talvez pudesse ser aproveitada numa Minas Energia, mas infelizmente no passado ela já foi ministra, né, da Minas Energia, e como você bem falou, houve tanto problema com a Petrobras, né? E lembrando sempre que ela também já foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras também, em uma época difícil para a empresa, né? Ou seja, se pegar tudo, ia dar problema mesmo. Então, eu acho que também o PT não quer isso. Quer trazer a Dilma sem queimar a sua imagem. Então, vai colocar numa uma função não deliberativa, mas que dê uma certa projeção. Até é importante dizer isso, porque nada ficou comprovado com relação à pessoa da Dilma, né? Se fala muito do governo dela, né? Se fala muito depois do próprio governo do Temer. Se a gente lembrar, praticamente nenhum ministro do Temer escapou da prisão, né? Foi tudo envolvido com problemas na justiça, né? Ou seja, né? Ficou assim na cabeça do PT que o que foi feito com a Dilma foi realmente um golpe, no sentido de que ela não tinha apoio do Congresso, né? E foi tudo feito ali com relação à saída dela. Agora, né, aos poucos, se tenta resgatar. Fica claro isso, né? Não só na diplomação do Lula, como também na posse dela, ela tem sido destaque, sentado na primeira fileira, vamos dizer assim, né? Então, está reservado alguma coisa para ela, não sabemos o quê, mas com certeza o caminho está sendo preparado, viu, Rosé?